Então, bom, em primeiro lugar, agradeço a presença de todos aqui, os funcionários aqui do Paulo, e nós podemos, então, dar início à nossa apresentação, fazendo só uma breve recapitulação do que já tratamos. Então, posicionar a apresentação do slide. Está colocando isso. Está apresentando. Então, agora sim. Então, nós já vimos o currículo, mais especificamente para os proposto, né, para a apresentação. Ficou de nós, então, ficamos de aprofundar um pouquinho mais as técnicas de autoconhecimento. Então, nós vamos trabalhar hoje na questão da autoobservação, da atenção consciente, do relaxamento, concentração, a respiração. A gente já tratou um pouco na apresentação da primeira parte. Então, hoje nós teremos essa oportunidade de aprofundar. Então, nós temos uma primeira pergunta inicial que a gente pode fazer, que é relacionada à questão do porquê do autoconhecimento. Por que nós precisamos do autoconhecimento nos dias de hoje? Evidentemente que todos vocês que estão aqui, eu imagino, não precisam ser convencidos, né, da necessidade do autoconhecimento. Vocês já sentiram essa necessidade, por isso estão aqui. Então, eu não vou ficar perdendo muito tempo da apresentação, justificando e argumentando os benefícios do autoconhecimento. Aqui nós estamos vendo algumas imagens, né, porque nós procuramos relacionar, na primeira apresentação, a existência de muitos processos psicofisiológicos, psicossomáticos, que são resultantes de um baixo grau de autoconhecimento. Então, quanto menos a gente se autoconhece, mais nós somos vítimas dos efeitos psicossomáticos dessa falta de autoconhecimento, ou seja, reflete no corpo. Quando nós não conhecemos quem somos, quando nós não conhecemos o que é o nosso corpo, como ele funciona, como ele interage com a mente, como ele interage com as emoções, facilmente nós caímos naquele dualismo. Ou nós reprimimos, né, as emoções que nós sentimos no dia a dia, expressões, né, a ansiedade, o medo, vários fatores, a angústia, nós reprimimos, ou então nós, em dado momento, explodimos. Porque não conseguimos reprimir, explodimos. Tanto numa situação como noutra, os efeitos são sentidos no corpo, na mente e no corpo, porque esses dois não se separam. Mente e corpo, quando nós lá na filosofia, lá em Platão, depois Descartes, criamos talvez uma má interpretação desses filósofos e fizemos uma separação desses dois elementos, nós acabamos pensando que esses dois funcionam isoladamente. Nós podemos tratar só o corpo sem afetar o psíquico, podemos tratar só o psicológico sem afetar o corpo. Na verdade, essa separação não existe na prática. A gente pode separar didaticamente, como a gente fez na aula passada, corpo, psique, ambiente, tá? Mas tudo isso funciona junto. Então, os efeitos no corpo, os efeitos nos relacionamentos, relacionamento interpessoal, o relacionamento intrapessoal. Então, isso todos nós sentimos na pele. Não precisamos demonstrar isso, porque a gente já sente a necessidade do autoconhecimento por conta justamente dessa lacuna que a gente sente, dessas dificuldades que a gente sente em lidar com esses probleminhas que acontecem conosco no dia a dia e que, até um certo ponto, a gente recorre à medicina, a gente recorre à homeopatia, à alopatia, diversos tratamentos, naturais ou não, como um paliativo. Mas a gente sente que aquilo por si só não é a solução do problema nosso, não está atuando muitas vezes na causa. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando justamente de trabalhar na causa
Isso que vai gerar os efeitos psicossomáticos. Aqui são apenas alguns exemplos de transtornos, síndromes, processos que acontecem no nosso corpo e que são muito influenciados pelo nosso estado emocional. Não vamos ficar lendo isso aqui, não é necessário que vocês tenham essa informação vastamente disponível nas mídias, tá, por aí. Então, nós vamos direto ao ponto. Né? A gente pode pensar, né, a gente pode acreditar até um certo ponto que nós conseguimos resolver os nossos problemas através dos auxílios que a medicina proporciona para nós. De fato, eles são muito úteis até um certo ponto, principalmente se for para trabalhar em cima de algumas emoções. Como as emoções se processam fisiologicamente e biologicamente no corpo, então fica muitas vezes a nossa mão ali o recurso da medicina. Então, nós podemos aí tomar um extrato de tolerato de paciência, né, um felicitol, né, e conseguirmos atenuar alguns sintomas desse desconforto interior que a gente sente. Então, estão aí nas farmácias disponíveis, né, muitos exemplos de medicamentos que podem atenuar algumas emoções, regular algumas emoções, porque interferem no nosso sistema endócrino, naqueles pontos do nosso cérebro, do sistema límbico, do sistema reptiliano, que controlam a produção dos hormônios que geram as emoções. Então, nós podemos aí, temos à disposição um amplo cardápio que, num dado momento, a gente sente que não é suficiente. Então, muitas vezes, você tomar lá uma pílula de Pazolol não vai te trazer paz realmente como você imaginou que ia na propaganda do remédio. Né? Não vai te trazer aquela satisfação, aquele estado de plenitude que a gente gostaria de sentir. Então, por isso o autoconhecimento, uma alternativa para que a gente vá um pouco além do plano meramente físico. Porque enquanto a gente está tomando os remédios, nós estamos falando de alterações psicofísicas no corpo nosso. Nós podemos regular as emoções, como a gente, na primeira palestra, falamos, podemos regular as emoções até com a respiração. Até com a nossa própria respiração, a gente pode. Um ator, por exemplo, que faz uma escola de teatro, a primeira coisa que ele aprende é sobre a respiração dele, como controlar a respiração dele. Através do controle da respiração dele, ele induz o choro, ele induz o riso, ele induz uma série de estados emocionais, de medo, simplesmente aprendendo a trabalhar os vários tipos de respiração que ele tem. Aquele que pratica artes marciais, a mesma coisa. Ele aprende a controlar a sua energia, o seu ki, através da respiração. Os praticantes de yoga, os praticantes de meditação, a mesma coisa. Então, já vimos que a respiração surte um efeito muito bom quando a gente aprende a lidar com ela conscientemente. Nossa, uma questão. Quando nós falamos da emoção, geralmente a gente confunde ela com o sentimento. E é aí que nós sentimos esse conflito, essa dificuldade ou essa contradição de pensarmos por que o remédio não surtiu o efeito que eu gostaria? Porque a emoção é diferente do sentimento. A emoção tem uma constituição e o sentimento tem outra. Por exemplo, né, a emoção, ela ocorre, ela sucede nas regiões subcorticais do nosso cérebro. O que significa isso? Abaixo do córtex. Em outras palavras, no sistema límbico e reptiliano. Então, eu consigo localizar onde as emoções são processadas dentro de mim, que não acontece com os sentimentos. A emoção gera sintomas mensuráveis, as emoções. Então, eu posso medir o quanto alegre uma pessoa está, o quanto triste ela está, o quanto apavorada ela está, com medo, através de sintomas físicos, temperatura do corpo, batimentos cardíacos, quantidade de endorfina ou quantidade de adrenalina que está na corrente sanguínea. Então, por meios físicos, eu consigo mensurar o estado emocional de uma pessoa. Então, eu tenho sintomas mensuráveis quando a gente fala de emoções. Vocês vão ver que o sentimento é um pouco diferente. As emoções,
elas geralmente acontecem em formas de pequenas explosões, se eu não reprimir. Se eu não reprimir a minha raiva e alguém me pisar no meu calo, eu tenho aquela pequena explosão de raiva, em alguns segundos, no máximo minutos, a minha raiva passou. A mesma coisa a alegria. Se eu contar uma piada muito engraçada para vocês, vocês riem, mas esse riso não vai durar 1, 2, 3, 4 minutos, a não ser que você seja com um problema sério na mente, né? Mas você ri um pouco e aquela emoção passou. A mesma coisa, se vocês levarem um susto, ficarem com medo de alguma coisa, esse medo dura alguns segundos, logo você retoma, né, o seu controle e, a não ser que algum sentimento interfira, aquela emoção rapidamente se esvai também. E assim acontece com todas as emoções. Nós temos, né, que a emoção ela é inata, ou seja, já nascemos com as emoções pré-programadas em nosso cérebro. Já nascemos para sentir emoções. Por isso, quando nós somos, pela educação que recebemos, ensinados a simplesmente reprimir as emoções, os efeitos não são bons. A gente acha que repressão é sinônimo de controle. A gente passa a acreditar, por uma ideologia, que quando a gente aprendeu a reprimir, significa que a gente aprendeu a se controlar. E são coisas completamente diferentes. O autocontrole nada tem a ver com repressão. Então, isso é uma coisa muito importante da gente perceber, porque faz toda a diferença na hora da gente entender. Porque para conviver socialmente, a gente não pode deixar todas as emoções que a gente sente, que passam pelo nosso corpo, extravasarem livremente. Né? Seria um desastre. Imagina no trânsito, né? Se eu deixar todas as minhas emoções extravasarem à vontade, porque eu não posso reprimir. Imagina o caos que seria na sociedade. Então, a gente precisa entender a diferença entre repressão e controle. Precisamos entender a diferença que existe entre deixar aquilo extravasar-se livremente, sem controle algum, e eu conseguir visualizar aquilo, aceitar aquilo em mim, transformar aquilo em mim. Há uma diferença. Então, elas são inatas e adaptativas porque elas garantem a nossa sobrevivência. Lembra do que a Ana falou nas palestras passadas? Se não fosse a raiva, por exemplo, né? Em que momento eu teria a energia necessária, a adrenalina necessária para caçar um animal, para matar a fome há 50 mil anos atrás? Se eu não tiver a raiva, se eu não sentir essa emoção, eu fico à mercê dos predadores, de qualquer ataque que venha, né, da natureza, eu não consigo proteger. Então, elas têm essa função, né, adaptativa para que eu consiga sobreviver no meio hostil, entre aspas, né? A gente fala hostil porque geralmente é dessa forma que a ciência coloca, né? Nós nascemos, viemos a esse mundo, nós somos agredidos por esse mundo, é um paradigma. Né? Então, essas emoções elas têm uma função biológica importantíssima, tanto que todos os animais sentem as mesmas emoções. E é muito grave quando eu simplesmente aprendo a reprimi-las. Isso vai ter efeitos somáticos, vai ter efeitos na minha mente, na minha psique, muito severos. Então, as emoções são produzidas no nosso cérebro, sabemos disso, isso é informação comum, informação corrente. E os exemplos clássicos aí, todos nós conseguiríamos dar. Né? Se nós perguntássemos aqui o que é o exemplo de emoções, a gente facilmente citaria as emoções básicas, já fizemos isso na nossa apresentação anterior. Mas e os sentimentos? O que são os sentimentos? Agora, a diferença. Tá? E isso já vai começar a explicar muita coisa para nós. Os sentimentos, eles são processados numa região diferente das emoções, as regiões neocorticais, ou seja, córtex, neocórtex, que é a região mais recente que se desenvolveu na espécie humana. Os sintomas podem ser orgânicos, porém, eles não são mensuráveis. Vejam aí, já começa uma dificuldade da medicina, da ciência, em controlar. Como é que eu controlo uma coisa que eu não posso medir? Não é? Então, por exemplo, quando eu estou apaixonado pela minha esposa, ou se eu tiver uma namorada, um namorado, como eu meço a paixão? Que tamanho ela tem? Como que eu meço? Com
termômetro, né, com um barômetro, né? Então já começa uma dificuldade aí em a gente conseguir essa mensuração. Um sentimento, diferente da emoção, tem uma duração mais longa, se estende no tempo. Vou dar um exemplo muito simples. O exemplo do pisão lá no meu pé. Pisaram no meu calo. Pisaram no meu calo, eu sinto uma dor física que gera uma emoção. Certo? Essa emoção é uma reação do corpo àquela sensação que eu senti. Aparentemente uma agressão. Então eu, né, posso sentir raiva da pessoa que pisou no meu dedão, no meu pé, no meu calo. E essa raiva, como eu disse, ela vai passar em alguns segundos ou minutos, dependendo do tamanho da dor que eu estou sentindo, né? Eu sinto essa emoção. Porém, algo mais pode acontecer em mim. Pode ser que o meu orgulho fique ferido, né, por aquilo que a pessoa fez. Onde já se viu? Essa pessoa não presta atenção, não está vendo quem eu sou? Está vendo que eu estou aqui? Está vendo que eu sou importante? Está vendo que eu... E pisou em mim e não me levou em consideração aqui que eu estava, a pessoa veio, me desrespeitou, me desacatou. Esse sentimento pode gerar uma marca, pode durar anos para passar. Posso carregar essa mágoa comigo, esse ressentimento, a minha existência inteira. Esse sentimento pode estar influenciando o meu comportamento por anos, por décadas. E muitas vezes eu nem percebo isso. Embora basta eu tomar uns golinhos lá de alguma bebida, eu começo a pôr para fora as minhas mágoas, meus ressentimentos. Por quê? Porque a bebida, logo, a gente sabe, atua neutralizando, amortecendo, anestesiando as regiões neocorticais e o meu sistema límbico fica à vontade para extravasar aquilo que está reprimido lá. Então eu choro, eu reclamo as mágoas, porque fulano fez isso comigo. Então, é muito difícil a gente mensurar a angústia. Como é que um psiquiatra vai receitar um remédio para uma pessoa que está se sentindo angustiada, se ele não consegue medir, mensurar o quão angustiada a pessoa está, o quão profunda é a angústia que a pessoa está sentindo. E como ele vai resolver o problema se os remédios que ele tem atuam apenas nas regiões subcorticais, atuam apenas nas emoções daquele indivíduo, não atuam, né, na formação dos sentimentos. Então, da mesma forma, o orgulho, a culpa, a ansiedade, né, todos esses sentimentos, eles são de muito difícil tratamento a partir da medicina convencional, por conta dessa complexidade aqui que nós estamos analisando. Então, isso aqui tem a ver com o corpo, vamos entender bem isso. Isso aqui são reações orgânicas, são reações biológicas que nós sentimos. E isso aqui são reações egóicas, são reações do nosso ego, que é uma coisa que se forma depois que a gente já nasceu e que vai receber um monte de influências do meio em que a gente se encontra, né, da forma como a gente lida com as situações, do tipo de educação que a gente recebeu. Vários fatores ambientais, culturais, vão influenciar na formação dos sentimentos. Então já está mais ao nível do ego. E o ego é outra coisa. E como a gente está falando de autoconhecimento, então a gente não vai ficar só falando do corpo, a gente vai falar um pouco agora do ego. E é aqui que a coisa pega. Por quê? Porque nós muitas vezes não estamos preparados para ouvir o que nós somos, para ver o que nós somos, para nos olhar no espelho de uma forma sincera, por causa de uma autoimagem que a gente construiu. E toda a nossa identidade está baseada, estruturada em cima dessa autoimagem. Começa a mexer nessa autoimagem, a minha identidade, né, sofre um abalo. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar de autoconhecimento, não são só flores, não são só coisas agradáveis que a gente vai ouvir. Não é só como a gente vê em alguns livros de autoajuda, né? Você vai colocar a pessoa para cima, deixar a pessoa otimista, né? Você vai fazer o quê? Né? Você está apenas pintando a célula que ela está presa. Você está colocando adereços, flores, enfeitando a prisão em que ela já está. Você não está ajudando ela realmente a se ver como ela é. Então,
Olha só que imagem interessante essa, né? Que vocês estão vendo aqui. O cientista ele está tentando entender o ego, com os seus instrumentos, com as suas ferramentas, com os seus aparelhos. Será que ele vai conseguir? Então, essa é uma pergunta interessante. Até onde a neurociência, até onde a cibernética, até onde as ciências cognitivas podem nos ajudar? Se nós partirmos do viés materialista, então vamos pegar aí as ciências naturais. Que perguntas as ciências naturais vão fazer sobre o ego, para poder descrever o ego, a essência do nosso íntimo? Desse tipo. Nós podemos mensurar o ego? Por exemplo, eu consigo calcular a altura, o diâmetro, a profundidade de um ego? Eu consigo pesar o ego? Eu consigo colocar o ego numa balança? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, o ego de fulano é um elefante de grande, gigantesco o ego. Mas é uma figura de linguagem. Ou quando a gente diz assim, nossa, eu estou sentindo um peso interior, né? Estou me sentindo pesado interiormente. Assim. Ou então, nossa, como eu estou me sentindo leve. Essa sensação não remete a algo físico. Não é o corpo que está leve. Ele está remetendo ao ego. Mas eu posso realmente, objetivamente, mensurar esse ego? Como é que eu meço o tamanho do orgulho de uma pessoa? Então, é difícil, né? É muito difícil. Tanto é que vocês não vão encontrar nenhum livro descrevendo o peso, o comprimento, a largura, a altura de um ego. Não dá. Todas as questões. Qual a composição química do ego? A alegria a gente sabe. Põe um pouquinho de serotonina, um pouquinho de endorfina, um pouquinho de ocitocina, um pouquinho disso e daquilo, você tem alegria. Mas e o ego? Qual a composição química de um sentimento como a raiva? A raiva não, perdão. A mágoa. A raiva é uma emoção. Né? A mágoa, ou então da paixão. Quando eu estou odiando alguém, também é uma paixão. Só que é às avessas, né? É ao contrário. É a mesma paixão ao contrário. Na paixão, estar apaixonado por, tanto pode ser ódio, como pode ser apego. A vontade de ter aquela pessoa próxima de mim. Aversão ou necessidade de ter próximo. Então é muito difícil, eu não consigo saber se o ego é feito de oxigênio, de nitrogênio, de carbono, de qual elemento químico da natureza compõe esse ego. Mas ainda assim, muitos cientistas afirmam que o ego é físico, é um efeito físico do nosso cérebro, que a nossa consciência é um subproduto do nosso cérebro. Mas como? Se é um subproduto, tem que ter uma composição, tem que ter elementos que constituem. Então aí já temos uma pequena falácia aí escondida no argumento. Né? Bom, alguns materialistas vão dizer, não, mas eu não consigo encontrar o elemento químico porque o ego não é só matéria, ele é energia. Olha que saída boa, né? Para não responder a pergunta. Ao invés de eu explicar o que é o ego, eu mudo as palavras. Então, o ego não é mais matéria. Agora, todo mundo fala que o ego é uma energia. Que tipo de energia? Energia elétrica? Energia magnética? Energia nuclear? São as energias que os físicos conhecem. Que tipo de energia é o ego? Ninguém sabe. Até hoje estão tentando definir. Já que o ego não é matéria, já que o ego não é mensurável, comprimento, largura, altura, peso, então ele é energia. Mas que tipo de energia é essa que é o ego? Qual o tempo de duração do ego? Qual o tempo de vida? Será que é o mesmo tempo de vida do corpo? Será que nós nascemos e como crescemos e morremos, o ego também nasce, cresce e morre? Ou esse ego é um tipo de energia que vai além do corpo físico? Questão interessante, né? Porque se o ego é energia, nada impede que esse ego sobreviva à morte do corpo físico. Então é uma outra questão aí para que os cientistas fiquem quebrando a cabeça. Outra questão, quantos egos nós temos? Olha só, quantos egos nós temos? Antigamente se pensava que era um. Lá no século XV, XVI,
é um ego. Uma mente, um ego. E agora? Depois de Freud, a coisa já complicou um pouquinho. Não, nós temos 3 egos. O ego propriamente dito, nossa consciência, né, de consciência presente, a nossa consciência social, todas aquelas influências do meio, que é o superego, e um terceiro, que é o id, que é um ego oculto, subconsciente ou inconsciente totalmente. Então são 3. Aí veio Jung e falou, não, pera lá, nós temos muitos egos que estão no inconsciente coletivo da humanidade. E que quando nós nascemos, nós já recebemos sem perceber essa carga cultural, essa carga egóica que já existe no nosso, digamos, contexto cultural e que nos influencia em certas condutas e certos comportamentos e que não são identificados como apenas um elemento, são vários elementos. Então, hoje, a psicologia lida com essa dificuldade, determinar quantos egos uma pessoa realmente tem. E se isso é uma percepção objetiva ou se é subjetiva, ou se varia de pessoa para pessoa. Será que tem pessoas com mais egos, pessoas com menos egos? Né? A gente percebe quando a gente começa a entrar no terreno cada vez mais obscuro, cada vez de mais difícil definição e clareza, começa a ficar obscuro. A ciência chega a um certo ponto que é um limite que ela não consegue passar. Existe um caso, recentemente, uma notícia que saiu no jornal, de uma senhora que foi violentada, torturada quando era criança pelo seu pai, e ela desenvolveu mais de 1000 personalidades diferentes. Mais de 1000, podemos dizer, egos diferentes. Se bem que, rigorosamente falando, ego e personalidade são coisas diferentes, mas ela desenvolveu uma multiplicidade gigantesca de egos para poder lidar com o sofrimento que foi infligido pelo seu próprio pai. Bom, e nós? Será que nós escapamos dos egos? Será que são só os casos mais extremos em que a gente tem uma multiplicidade de egos? Então, é uma questão muito interessante para a gente fazer uma pesquisa íntima, interna, cada um de nós fazer uma análise e descobrir por si mesmo quantos egos nós temos. Quando a gente fala no termo personalidade, a expressão fica um pouco mais clara, talvez, porque a personalidade remete a uma palavra grega, persona, que significa máscara. Então, esses egos, essas personalidades, nós vamos desenvolvendo de acordo com a necessidade nossa, nos contextos em que a gente está vivendo. Então, nós temos uma persona para lidar com a nossa esposa, com o nosso esposo, uma persona para lidar com os colegas, os amigos, uma persona no ambiente profissional, uma persona no ambiente esportivo. Por isso, uma pessoa ela pode ter um comportamento muito calmo, por exemplo, em um certo ambiente, e em outro ambiente ela ser extremamente agressiva. Dentro de casa, por exemplo, ela é extremamente agressiva com a família e fora de casa ela parece um santo. Por quê? Porque são egos diferentes atuando em contextos diferentes. Onde ela não pode manifestar aquela agressividade, então ela reprime, e aí no momento que ela tem uma válvula de escape, aquilo extravasa com força. Então, muitas vezes, esses egos, esses diferentes egos, eles se manifestam na forma de personas em diferentes ambientes. Por isso que a gente fala, eu conheço fulano. Será que a gente conhece mesmo? Beltrão, bicho, eu conheci ele com uma palma da minha mão. Então, é para a gente repensar, né? Porque, na verdade, a gente conhece muito pouco de nós mesmos e dirá das outras pessoas. Quantas vezes a gente já não se surpreendeu com a seguinte constatação: nossa, fulano de tal, eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer aquilo. Nós mesmos, conosco mesmos. Assim, nossa, eu nunca pensei que eu ia falar aquilo, eu nunca pensei que eu ia agir daquela forma. Então, isso mostra o tamanho da nossa ignorância a respeito de nós mesmos. Né? Bom, então, esgotadas algumas questões aqui que os nossos cientistas das ciências naturais não conseguem responder ainda convenientemente, vamos passar, talvez, para as ciências humanas. Quem sabe as ciências humanas, as ciências sociais, têm uma resposta mais adequada para o que seja o ego. Aliás, as ciências naturais, as ciências humanas,
elas surgiram justamente por causa da dificuldade das ciências naturais em explicar o que é o ego, explicar quem somos nós, o homem, o ser humano. Então, vou virar o slide. Então, para as ciências humanas, inclui sociologia, história, psicologia, outras ciências aí, nós vamos começar a pensar de outra forma. Nós vamos começar a pensar no ego como algo condicionado pelo ambiente. Então, até o século XIX, aproximadamente, como o ego ele era praticamente objeto das ciências naturais, então todos acreditavam que o ego era resultado da nossa estrutura genética, hereditária, orgânica, biológica, tanto é que definiam a personalidade das pessoas pela fisionomia. Né? Havia estudos da fisionomia da pessoa, o formato do rosto, para determinar se aquela pessoa era um criminoso, se aquela pessoa era uma pessoa calma ou tendente à agressividade, enfim, se era um psicopata, se não era, só olhando os traços fisiológicos da pessoa. Quando viram que esse modelo não explicava praticamente nenhum, né, dos casos concretos, então passou a se desenvolver uma corrente dentro da sociologia e da psicologia que passou a entender o ego como resultado de influências do ambiente. Então passaram a definir, não, a pessoa é aquilo que o meio faz dela. Será? Em grande parte, sim. A gente sabe que a educação que a gente recebe influencia na forma como a gente se comporta. Mas lá no fundo, lá na nossa essência, será que nós somos determinados pelo que o ambiente nos proporciona? Ou existe uma interação, existe uma combinação de fatores internos e externos que vão gerando, né, efeitos na nossa personalidade? Então, durante muito tempo, houve um debate entre os cientistas se o ego era gerado pelo ambiente, quando a pessoa nasce, ou se ele era determinado por um fator hereditário. E, depois de muito tempo, esse debate foi superado, hoje em dia não se discute mais, e nas ciências humanas já se sabe que nós somos o resultado de uma interação desses dois fatores, fatores internos e fatores externos, fatores genéticos, gênicos e fatores extragênicos. Então, mas não pense que o assunto é pacífico. Ainda hoje vocês vão encontrar muitos cientistas, como eu li recentemente, eu até escrevi um artigo a respeito disso, então, cientistas, biólogos, explicando biologicamente por que uma pessoa é racista, por que uma pessoa tem esse comportamento, por que ela é preconceituosa. Biologicamente, eles conseguiram, acham que conseguiram, né, explicar o que uma pessoa é a partir de fatores meramente biológicos ou ambientais. Então, hoje em dia, ainda há muito debate e ainda não há um consenso completo sobre quem nós somos, do ponto de vista das ciências humanas. O nosso ego, ele é um ente criado, gerado a partir de um outro ente metafísico, que não está aqui no plano material, ou ele brota, ou ele se desenvolve espontaneamente como resultado da pressão que o meio exerce sobre esse indivíduo, esse corpo. Então, é uma questão premente na ciência, e que, felizmente ou infelizmente, não vai ser solucionada. Por quê? Porque nós não temos meios físicos de explorar o mundo metafísico. É uma discussão filosófica, uma discussão que extrapola a ciência, e a gente não tem como provar de uma forma categórica, absoluta, se o ego tem origem metafísica ou origem meramente física. E talvez isso nem interesse para nós, talvez isso nem seja realmente relevante, a gente saber de onde veio lá, de qual dimensão, de qual mundo, de qual plano, por vontade de quem. Talvez isso não seja mais importante. O que é importante para mim, na minha vida? Ser feliz. Eu quero ser feliz na minha vida. Tudo que eu faço é para que eu seja mais feliz do que eu era ontem. Tudo que o meu trabalho, o meu esforço, os meus projetos,
Tudo que eu faço, eu, Silvio, e todos os 8 bilhões de pessoas do planeta, é buscar a sua própria felicidade, independente dessas questões metafísicas, filosóficas, né, que pouco ajudam, muitas vezes, nessa questão da felicidade interna. A gente pode se informar muito, se ilustrar muito, mas isso não garante que a gente é mais feliz do que o nosso vizinho, que é aquela pessoa que não estudou, mesmo que a gente. Uma outra questão decorrente dessa, né? O ego, ele é amoral ou ele é um ser moral? Será que nós nascemos com moralidade ou nós somos seres amorais e a moral vai nos sendo ensinada pela cultura do grupo no qual nós estamos inseridos? Então, será que nós nascemos com preocupações de ordem moral? Uma criança, se ela não for ensinada que não é certo furtar, não é certo tomar o que não é seu, não é certo bater no coleguinha, não é certo isso e aquilo, será que ela espontaneamente vai desenvolver isso sem a cultura, sem a educação? Então veja que nós estamos começando a entrar lá no núcleo desse ego, na natureza desse ego. Será que esse ego ele é, como pensou Platão, Sócrates, Rousseau, essencialmente bom e a sociedade estraga, ou é o contrário? Ou nós temos uma natureza egoística, má, e a sociedade vai nos moldando para sermos pessoas boas, a religião, a escola, a família, as instituições. Olha que questão profunda, né? Essas questões influenciam na pedagogia. Se eu considero o meu aluno naturalmente mal e eu tenho que ensiná-lo a ser bom, é o tipo de educação que eu vou dar. Se eu penso nele como essencialmente bom e se eu não tomar cuidado, a sociedade o estraga, né, perturba essa natureza boa dele, a minha pedagogia vai ser diferente. Então, essas linhas de pensamento influenciam muito na pedagogia, mas influenciam também na forma como eu vou lidar com os meus colegas de trabalho, com as pessoas na rua, com as pessoas em casa, com as pessoas de outras nacionalidades, de outras etnias. Como é que eu vou lidar com essas pessoas? Elas são essencialmente más, essencialmente boas, né? Então, é uma questão que a gente tem pouca clareza, né, no nosso dia a dia. Então, vamos avançar um pouquinho. Já que tanto as ciências naturais, as ciências humanas, não têm as respostas prontas para nós, então vamos nós agora buscar essas respostas por nós mesmos. É mais difícil fazer essa investigação, né, porque as respostas não estão prontas, a gente vai ter que construí-las, mas é mais gratificante, na medida em que esse conhecimento vai agregar uma mudança de comportamento, uma mudança de postura da minha parte. Quando eu passar a me conhecer melhor, eu também passo a conhecer melhor o outro, entender melhor o outro. Então vamos lá. Quem sou eu? Em busca da minha real identidade. Quem sou eu? Se eu não consigo muita ajuda das ciências, como é que eu posso me entender? Será que eu sou o meu nome? Será que eu sou o meu nome? Poxa, mas essa pergunta aí é meio óbvia, né? É lógico que eu não sou o meu nome. Mas a gente não se comporta como se isso fosse tão óbvio assim. Quando a gente fala assim, ó, o Silvio não presta. Será que o Silvio vai gostar disso? Por que ele não gostou se é só um nome? Então, o que acontece? Embora eu não seja um nome, eu nasci sem nome. Né? Então, a minha essência, quando eu nasço, quando eu venho ao mundo, não é um nome. Alguém pegou um rótulo e colocou na minha testa. Esse aqui é o Silvio. Está aqui a carteira de identidade, esse é o Silvio. Meus pais escolheram um nome para mim. Eu tenho um nome, não sou um nome. Porém, nós, com o passar do tempo, dos anos, a gente se identifica tanto com o nosso nome, que quando alguém fala alguma coisa em relação ao nosso nome, aquilo nos atinge, como se estivesse atingindo a nossa própria carne. Então, nós pegamos o nome e agregamos a nossa identidade verdadeira, a nossa essência. Nós aceitamos o rótulo. Nós colocamos aquele rótulo para nós, não, eu me convenço que eu sou o Silvio. E isso é só um nome. E
o pior ainda é quando tem problema de sobrenome, né? Não, porque eu sou de tal família, você me respeite, porque eu sou fulano de tal. Vocês já ouviram, né? Essa situação. Quantas vezes não acontece? Por que que acontece? Por uma identificação nossa com o nosso nome. Olha só, uma coisa tão simples, né? E nos traz uma certa confusão. Será que nós somos um corpo? Será que nós podemos simplesmente matar essa questão? Falar assim, olha, é tudo corpo. Emoção, sentimento, tudo isso que você está falando aí, ego, tudo isso aí é corpo, né? E o assunto está encerrado. Será que a gente pode resumir o nosso ego, o nosso corpo? Nós nascemos, percebemos que temos um corpo. Ora, se eu, num dado momento, me dou conta que eu tenho um corpo, então esta consciência sou eu. O corpo é aquilo que eu percebo, é o objeto do sujeito, é o objeto de percepção do sujeito. Então, eu não posso me confundir com o objeto da minha percepção. Porém, pela minha educação, né, de tantos meus pais me dizerem, olha, você cuida do seu corpo, cuida de você, né, se vista, se cuide, se alimente, é você, você tem que ser... Então, nós criamos uma identidade com o corpo. E aí, quando alguém remete ao meu corpo, atinge a minha identidade. Se alguém disser que eu estou gordo demais, magro demais, fraco demais, careca, né? Isso afeta, me afeta psicologicamente profundamente. Né? Tanto que as propagandas exploram isso. Como elas sabem que nós criamos uma falsa identidade para a nossa consciência com o nosso corpo, a gente se identifica tanto com o nosso corpo que explora-se exatamente essa questão através dos produtos que nós vamos consumir para melhorar o nosso corpo. Por que que a gente quer melhorar o nosso corpo? Porque a gente ama o nosso corpo? Não. Porque a gente se identifica com ele. Porque a gente acredita, num dado momento, que ele somos nós. Então, tudo que vai acontecendo com o corpo afeta a minha identidade. E o que afeta a minha identidade, eu desconto no meu corpo também. Que é uma forma de eu me autopunir, de eu me premiar. Eu desconto tudo no corpo. Desconto abusando da alimentação. Eu desconto abusando de todo tipo de drogas. Por quê? Porque quando existe uma crise de identidade, eu tento resolver essa crise de identidade em cima do corpo. Então, se eu quero melhorar a minha autoestima, eu vou para a academia. Por quê? Porque existe uma identidade. Né? Eu acho que eu sou o corpo. Se o meu corpo fica bom, bonito, belo, formoso, chama a atenção das outras pessoas que também ajudam nessa formação da minha autoimagem, então eu automaticamente, né, melhoro essa autoestima minha. Então vocês percebem como existe uma confusão muito grande entre a minha essência e o meu corpo? Mas Silvio, então eu tenho que desprezar o corpo, porque o corpo não sou eu? Né? Não se trata disso, lógico, a gente não deve cair em nenhum desses equívocos, desses extremos. Então o fato de eu saber que eu não sou o corpo, significa que eu passo a lidar melhor quando esse corpo sofrer alterações. Muitas vezes eu não vou gostar. Né? Se eu sofrer um acidente, se eu envelhecer, né? Se eu sofrer qualquer coisa nesse corpo que é mutável, né? O sofrimento psicológico pode ser evitado, porque eu sei que não sou. Eu tenho o corpo, eu uso o corpo, tenho consciência do corpo, a consciência percebe que eu tenho um corpo. Porém, eu não sou, eu não me confundo com o corpo. Então, esse é um aspecto importante, né, que quando a gente aprofunda nessa questão do autoconhecimento, conforme vocês forem fazendo aquele exercício de respiração, né, forem trabalhando bastante a concentração na respiração, vocês começam a perceber a diferença do que é o corpo e do que é a consciência que percebe o corpo. Isso só com autoobservação que a gente consegue perceber. Se a gente nunca se deteve, não digo nem a meditar, mas a se auto-observar, né, nua e cruamente, nós não vamos perceber isso. A gente vai ficar com essa ideia que a sociedade passou para nós, de identidade entre eu e o corpo, que é uma visão, convenhamos, bastante. Será que eu sou a minha nacionalidade?
Se alguém perguntar para você quem você é, eu sou o Silvio, eu sou brasileiro. Opa, eu sou brasileiro? É meio pesado isso, né? Eu nasci no Brasil, seria o mais exato eu dizer, né? Mas esse fato de eu me identificar com o ser brasileiro me faz torcer pela seleção no dia do jogo. Então eu sofro junto com os jogadores lá durante o jogo, eu torço para que o time ganhe. Se o time ganha, eu comemoro porque eu sou brasileiro. Então, tudo que se afirma do brasileiro, todos os estereótipos, né, do jeitinho, né, da nossa origem cultural lá de Portugal, tudo que se afirma, eu aceito aquilo gratuitamente, tomo aquilo como meu, incorporo o meu papel de brasileiro e faço aquilo como brasileiro, de acordo com aquele estereótipo. Então, parece uma coisa boba, né? Eu me confundi com mais um rótulo, uma bandeira, que é útil, né? Para vários fins, é útil eu saber que eu sou brasileiro. Tem a sua função, tem a sua utilidade prática no dia a dia. Mas eu confundir a minha essência, meu ego, meu interior, minha essência mais íntima, meu ser, com a minha nacionalidade, né? Isso gera o quê? Conflitos militares, milenares entre os povos. Simplesmente porque eu me defino como brasileiro, o outro se define como argentino. Um se define como palestino, outro se define como chinês, e assim começam uma série de conflitos simplesmente por causa de um rótulo. Então veja como isso é sério. Isso vai afetando tanto a personalidade da pessoa, a forma dela ver o mundo, que ela passa a ver o mundo do ponto de vista do brasileiro. Então, se o brasileiro foi explorado, então é a visão da vítima. É a visão da vítima. Eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma vítima da exploração, eu sou uma vítima. Se eu nasci lá, sei lá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, então eu sou bom, eu sou melhor, eu sou... Então cria-se um estereótipo, eu compro o estereótipo, passo a viver como se esse estereótipo fosse verdadeiro. E aí vai. Será que eu sou a minha profissão? Será que eu sou missão ética? Então todos esses fatores, né, a gente a princípio fala, não, eu não sou, acho que eu não sou a minha profissão, mas eu me identifico com ela. Se alguém pergunta quem eu sou, além de eu responder idade, nome, nacionalidade, eu digo, eu sou oficial de promotoria. E aí eu passo a me identificar com esse papel. E isso pode influenciar muito no meu comportamento. Mas será que na minha essência eu sou um oficial de promotoria? Talvez na minha essência eu seja um músico. Talvez na minha essência eu seja um artista. Talvez na minha essência eu seja outra coisa. Talvez na minha essência não seja nada disso que as pessoas identificam como profissões. Então, o fato de eu me identificar com a minha condição étnica me coloca muitas vezes nesse papel, né, de sofrer pela exploração que no passado meu povo sofreu. Tem pessoas que têm certos problemas de personalidade, psicológicos mesmo, porque não conseguem identificar a origem étnica delas. Então, enquanto elas não conseguem identificar a origem étnica delas, elas vivem uma tremenda angústia. Por quê? Porque muitas vezes a sociedade colocou isso, né, no pensamento dela, de que enquanto ela não conhecer a sua origem ancestral, ela não vai saber quem ela é. E é que todo mundo quer saber. Então, isso aqui afeta a minha autoestima, afeta a minha forma de ver o mundo. Se eu sou negro, se eu sou indígena, ou se eu sou inglês, se eu sou português, isso muda a forma como eu vejo, a forma como eu interpreto o mundo, a forma como eu vejo como o mundo me tratou. Né? Então, tudo isso daí vai afetar a minha forma de ver. E nada disso necessariamente sou eu, na minha essência. Por detrás de todos esses rótulos, de todas essas roupagens, será que eu sou os meus pensamentos? Aí já é um pouco mais difícil. Eu sei como sou o nome, eu sei como sou o rótulo lá da minha nacionalidade, mas os meus pensamentos, será que eu posso descartar os meus pensamentos? Então, vocês já pensaram na origem dos pensamentos? De onde eles vêm? Será que eles vêm da nossa essência? Ou eles vêm de algum outro lugar? Se nós formos fazer uma análise, se a gente ficar agora aqui 10 minutinhos em silêncio, começarmos a observar os pensamentos, os conceitos, as ideias que passam pela nossa cabeça, formos pesquisar a fundo a origem delas,
a gente vai perceber que facilmente, que a grande maioria está relacionado com o nosso passado, está relacionado com as coisas que disseram para nós, né? Os pensamentos que as outras pessoas nos presentearam. A família, a escola, a igreja, a nossa cultura, foi apresentando para nós formas de pensar, ideias, conceitos, visões de mundo. Nós fomos comprando e colocando dentro de nós. Tanto que se alguém fala alguma coisa, a nossa resposta já está pronta. Ah, eu sei isso, eu tenho uma opinião sobre isso, eu tenho... E a maioria dessas opiniões que nós temos, que a gente acha que são nossas, que são pensamentos nossos, na verdade foram comprados, vieram de fora, nós compramos, nós aceitamos e projetamos eles e passamos a assumir como sendo nossos, consequentemente, como fazendo parte da nossa identidade. Então, a gente começa a ficar sem chão numa hora dessa. Pô, o Silvio falou que eu não sou nome. Ele disse que eu não sou a minha etnia. Já tirou o meu corpo. Já tirou a minha... Agora ele vem dizer que os meus pensamentos não sou eu também. Nem os meus pensamentos eu posso dizer que são Deus. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Lá, na próxima. Será que eu sou as minhas emoções, os meus sentimentos? As emoções, eu já sei que eu não sou. Né? Quando nós estudamos aqui o corpo, a gente viu que as emoções são do corpo. O corpo produz emoções. E produz emoções o tempo todo. Vocês estão aqui sentados, aposto que meia dúzia que já está irritado e já queria ter saído correndo aqui. Você, puxa, eu não aguento mais essa palestra, deixa eu ir embora, né? Então, essas emoções surgem. Só que do mesmo jeito que elas surgem, elas também vão embora. E quem que percebeu essas emoções aparecendo? Você, a sua essência, a sua consciência percebeu. Então você não é a emoção. Então não se confunda com ela. A emoção, ela chega, você percebe ela se apresentando e você percebe ela também indo embora. E você continua aqui. Você já estava aqui antes da emoção aparecer. A emoção apareceu, foi, e você continua aqui com a sua consciência. Quem você é, não se confunde com as emoções. Um pouco mais difícil são os sentimentos, né? Como os sentimentos são mais sutis, são menos grosseiros, são mais complexos dentro de nós, tem a ver com muitos egos associados, então isso fortemente nos dá a sensação de que é a nossa essência. Mas da mesma forma como as emoções, os sentimentos também vêm e vão. Também podem ser trabalhados, podem ser transformados. E se alguma coisa pode ser modificada, transformada, suprimida, né? Pode nascer, pode morrer, então não somos nós. Nós continuamos aqui percebendo o processo de aparecimento dos sentimentos, percebendo o processo, a dinâmica daquele sentimento dentro de nós, a dinâmica desse sentimento diminuindo, daquela mágoa diminuindo, desaparecendo, a gente consegue perceber isso. Então nós não podemos nos confundir com isso que está sendo o objeto da nossa percepção. Então vocês começam a entender, a perceber essa questão do autoconhecimento. Como a gente não pode afirmar categoricamente quem a gente está indo por exclusão. A gente está começando a excluir algumas coisas que a gente achava que a gente era, para ver se a gente tirando essas várias cascas, essas várias roupas que estão por cima da nossa essência, a gente chega a vermos como nós realmente somos. Será que eu sou as minhas memórias? Ah, não, aí você já está abusando. Então, nem as memórias são minhas, nem as memórias são a minha essência. Né? Não dizem lá, os grandes filósofos dizem que eu sou as minhas memórias. Sem as minhas memórias, quem eu sou? Eu não sou nada, eu desapareço. Né? Muitos filósofos que defendem essa teoria. O que são as memórias? As memórias são como softwares de um computador. São como arquivos. Você não tem lá o arquivo de um documento que você fez ontem, você não gravou, não salvou lá na memória? Assim as memórias nossas. As memórias nada mais são do que registros subjetivos, registros filtrados de situações que aconteceram conosco,
que aconteceram com esse corpo durante um determinado tempo. Se eu tenho 40 anos, 50 anos, esse tempo é o tempo da minha memória, certo? Mas quer dizer que é a minha essência? Mas eu me confundo com as memórias. Mais uma vez eu me confundo. Como eu me confundi com o corpo, como eu me confundi com o nome, da mesma forma como eu me confundi com os sentimentos, eu me confundo também com as memórias. De tal maneira que eu não consigo mais me pensar sem as memórias. E isso pode ser divertido, mas pode ser muito doloroso. Porque se por acaso eu tiver memórias negativas, memórias ruins, de situações que aconteceram conosco, e eu me confundir e identificar com essas memórias completamente, eu vou viver uma vida de muito sofrimento, sem necessidade, porque eu não sou as memórias. As memórias são registros de situações que aconteceram comigo e que estão mudando a todo tempo. Não tem assim que a memória que a gente tem hoje, o fato que aconteceu na nossa infância, ela é igual à memória que a gente tinha desse fato há 20 anos atrás. A ciência, a neurologia, a neurociência está descobrindo hoje que as memórias elas estão constantemente se modificando dentro de nós. Elas não são objetivas, não são um retrato fiel da realidade. Elas vão se alterando e muitas vezes podem até desaparecer. Então, o fato de eu perder algumas memórias, de eu não lembrar mais algumas coisas, me torna menos eu. Eu sou menos eu se eu perder as minhas memórias. Se eu tiver muitas memórias, eu serei mais eu? Será que eu serei mais eu mesmo se eu tiver mais memórias? Então, veja que memórias não se confunde com a verdadeira identidade da pessoa. Então, como que a gente pode, agora falando de uma forma muito prática, a parte mais prática da nossa apresentação, já quase finalizando, como que a gente pode, objetivamente, perceber tudo isso que a gente acabou de falar? Eu gostaria que isso não ficasse mais como um simples conceito para vocês, mas que vocês pudessem perceber isso no dia a dia de vocês, a partir de agora, desse momento que a gente está vivendo aqui. E essa é uma prática, uma técnica, vamos dizer assim, que a gente pode, deve usar para o resto da nossa vida, assim como a gente respira, praticar também a autoobservação, que é uma coisa que a gente fazia quando nasceu e que foi se perdendo, porque a gente começou a se identificar com o corpo, começou a se identificar com um monte de coisas e paramos de nos auto-observar. Então, o que é a autoobservação? A autoobservação ela tem 3 componentes. Eu devo observar o corpo, porque o corpo ele está sempre retratando o que está acontecendo comigo. Se eu estou mais ou menos identificado, se eu estou mais ou menos identificado com as minhas emoções, com as minhas memórias, com os meus pensamentos que não são tão meus assim. Então, essa observação do corpo vai me mostrar, vai me evidenciar que cada emoção, cada pensamento causa um efeito no meu corpo. E a gente só não percebe porque não está observando o corpo. Então, para a gente perceber isso, a gente tem que começar a praticar. Então, o corpo, a mente. O que é a mente? Os pensamentos, as emoções. E o ambiente. Esses 3 elementos têm que ser observados, devem ser observados constantemente. O ambiente diz muito sobre quem nós somos. O outro diz muito sobre quem nós somos. Você já ouviu essa frase muitas vezes, né? Que o outro é o espelho, mas como que isso funciona? Por que o outro é o espelho? Porque a minha percepção da realidade não é objetiva. A imagem que eu tenho da realidade, do mundo, que eu acho que é exterior, ela é feita, é uma imagem produzida dentro de mim. Trabalhada pela minha mente, trabalhada, produzida no primeiro instante pelo cérebro, trabalhada, filtrada pela mente, e isso é quem configura o que é a realidade. Então, alguma coisa que muito me incomoda no outro, observe que muitas vezes você tem aquilo lá no seu inconsciente também. E como você não quer ver, não aceita ver, e aquilo está te incomodando lá dentro do fundo de você, você se irrita quando vê no outro. Isso acontece, muitas vezes acontece. Não podemos generalizar, dizer que absolutamente, mas normalmente isso acontece. A gente, quanto
mais aquilo tem, quanto mais aquilo nos incomoda dentro de nós, mas a gente ainda não trabalhou aquele aspecto, mais aquilo vai nos irritar e incomodar fora de nós mesmos também. Então, esse trabalho de autoobservação ajuda-nos a identificar esses acontecimentos, essas situações que vão acontecendo no dia a dia. Então, quando é que eu devo me auto-observar? Porque eu estou aqui na frente, dando uma palestra? Sim. Quando eu estou sentado trabalhando? Sim. Quando eu estou com a minha família? Sim. Quando eu estou andando, caminhando na rua, olhando a paisagem, o que é que eu olho? O que é que chama a minha atenção? Que tipo de programas que eu gosto de assistir? Que tipo de filmes que eu gosto de assistir? Por que eu gosto de assistir esses filmes? Se eu estiver me auto-observando naquele instante, naquele momento, isso tem que ser feito de momento em momento, eu vou entender muito mais sobre mim mesmo, sobre quem eu sou, aquilo que me atrai, aquilo que me chama a atenção. Não adianta eu agora aqui, Silvio, às 11, meio-dia, querer fazer uma auto-observação do que aconteceu comigo há 2 semanas atrás, uma semana atrás. Não funciona assim. A auto-observação só vai funcionar, só vai trazer resultado prático para você se você estiver fazendo ela agora, nesse instante. Por que você está sentado nessa posição? Por que você está, o que você está sentindo? Está sentindo muito calor, muito frio? Por quê? Ah, porque eu esqueci de ligar o ar-condicionado. Então tá bom, está explicado. Mas tem muitas situações que a gente vivencia que a gente não consegue a explicação física. A explicação não está no físico. A meditação é um outro recurso, uma outra técnica que a gente usa junto com a autoobservação. Então, aqui você tem aquilo que nós chamamos de meditação ativa. Então, eu posso meditar enquanto eu estiver fazendo qualquer trabalho doméstico. Se eu estiver lavando roupa, limpando a casa, lavando a louça, tomando banho, penteando o cabelo, escovando os dentes, eu posso fazer o que se chama meditação ativa, que é, você já está se auto-observando. Então, nesse momento que você está se auto-observando, não se identificar com os pensamentos ou emoções que você está sentindo naquele momento. Você deixar eles passarem, como se fosse um filme que você estivesse assistindo. Né? Quando você senta para assistir um filme, você vê as cenas passarem, você está lá observando. Você não vai se matar porque o personagem principal do filme se matou. Né? Você não se identifica. No momento, sim, você chora junto, né? Mas é não se deixar levar por aquele pensamento. Observar que aquele pensamento passou por você e foi. Agora veio outro pensamento, agora veio uma emoção. E começar a fazer as coisas mais conscientemente. Né? Essa auto-observação que eu estou fazendo no ambiente, no corpo, na mente, me ajuda a fazer aquilo que eu estou fazendo muito mais consciente, não mecanicamente, e eu começo a partir daí a acessar quem eu sou. Porque eu começo a tirar essas camadas que estão por cima de quem eu sou, que são pensamentos repetitivos, emoções, né? Eu começo a tirar memórias que começam a aparecer naquele momento. Eu estou lá escovando o dente, mas eu estou pensando no que aconteceu no serviço à tarde. Então, é eu começar a quebrar essa mecânica de identificação que eu tenho com esses pensamentos. Quando eu estou fazendo alguma atividade esportiva, eu posso praticar a meditação ativa. Um exemplo disso é o yoga. No yoga é muito fácil de fazer isso, por quê? Porque os movimentos são bem lentos, são bem pausados, você se concentra em cada movimento, em muitos momentos você fecha os olhos, então você tem a oportunidade de aprofundar essa meditação. Mas você pode praticar não só durante o yoga, mas qualquer outra atividade física. Se você está caminhando, é um ótimo momento para praticar a meditação. Tem pessoas que acreditam, né, equivocadamente, que a meditação é só quando se senta naquela posição, pernas cruzadas, acende um incenso, põe musiquinha. Não, não necessariamente. Você pode também ter tudo isso se quiser, mas a meditação ativa você pode fazer ela durante o dia. Então, é não se identificar com o pensamento, com a emoção. Quais são os efeitos disso? Além de você trazer mais consciência para o seu dia a dia, né? Menos erros, menos mecanicidade, você começa a chegar ao final do dia com muito mais energia, porque o seu pensamento não te esgotou. Cada vez que a gente se identifica com o pensamento, com a emoção,
há uma perda, um desgaste de energia, muitas vezes excessivo. Então você pode chegar ao final do dia com muito mais energia, e isso não tem a ver com a quantidade de coisas que você fez. Porque muitas vezes você fez poucas coisas no dia, mas foram tão estressantes que aquilo te esgotou, não foi? Aquilo te esgota. E às vezes você passa um dia que você fez tanta coisa, muita coisa, e chega no final do dia você está com toda a energia, você está bem ainda. Por quê? Porque não houve um desgaste por parte da mente e das emoções. E existe a meditação passiva, que é quando você se senta em casa, escolhe um horário do dia, isso na manhã ou à noite, né? E você escolhe, para que durante alguns minutos você pratique postura, uma respiração consciente, que foi o exercício que a gente passou na aula passada, uma concentração em alguma coisa. Você pode se concentrar numa música, num som, numa mandala, simplesmente no bater do seu coração, na sua respiração. Essa é a mais simples e, por incrível que pareça, a que dá mais excelentes resultados. Simplesmente você meditar na sua respiração, sem deixar de se identificar com nenhum pensamento, nenhuma emoção. Então, o que você precisa? Escolher uma posição. Você vai procurar uma posição confortável para evitar se cansar e ficar com o corpo dolorido muito rapidamente. Então, você escolhe. Pode ser sentado. Veja que ela evita encostar as costas aqui, porque isso vai dando sono. Então, uma postura ereta. Tem pessoas que preferem fazer deitado. Tudo bem, se você não puder fazer sentado, faça deitado. Só evite dormir, porque se você dormir, você não está mais meditando, né? Conscientemente ali. Então, você pode escolher usar as pernas ou não. É uma opção. Tá? Não existe uma postura, essa é a melhor postura. Não, você escolhe uma postura melhor. Faça um alongamentozinho ali rápido, alguns instantes, antes de começar o exercício, que você já vai começar a relaxar. Quanto menos relaxado você está, mais dor no corpo você vai sentir. Então, alongue, relaxe o corpo usando a respiração. Então, o relaxamento é o resultado de um bom alongamento e uma boa respiração. Uma respiração abdominal, onde você trabalha todo, né, o seu espaço de ar dentro de você, não só o pulmão. Não é uma respiração só com essa parte de cima, que a gente está mais acostumado no Ocidente. É uma respiração que envolve todo o corpo. E a última dica que nós podemos dar é não se identificar, então, com os pensamentos e emoções. Como é que eu faço isso? Quando uma dessas coisas estiver acontecendo, se eu começo a ir para o futuro, se eu começo a lembrar do passado, se eu começo a falar mentalmente comigo mesmo, se eu ficar comparando uma coisa com outra, julgando, reprisando, projetando, são exemplos de momentos que eu estou identificado com o meu pensamento. O pensamento passou, comprei o pensamento e começa a mexer com esse pensamento. Estico o pensamento, amasso o pensamento, e olho, admiro o pensamento e tal, eu estou identificado com ele. Então, passou, deixa ele passar. Continua ali, respirando. Veio outro, deixa ele passar também. E ele passa, ele não fica muito tempo. Se você se identificar com ele, ele vai ficar o tempo inteiro da sua prática ali junto com você. Então, tem até uma frase que diz assim, nenhum pensamento mora de graça na sua cabeça. Então, enquanto ele está ali e você compra ele está usando a sua energia. Você está identificado com ele está consumindo a sua energia. Então, deixa ele passar. Então, isso aqui são dicas importantes, uma boa prática de meditação, que vocês podem fazer todos os dias, não tem contraindicações. Comece lá com 3 minutos, depois vai passando para 4, 5 minutos. Não pense que, para meditar tem que ficar meia hora, 1 hora sentado nessa posição. Primeiro, a gente não vai conseguir. Vai sentir tanta dor no corpo que a gente nunca mais vai querer ouvir falar de meditação na vida. Né? Então, não queira começar como um atleta da meditação. Comece como um iniciante mesmo, porque a gente pode praticar meditação durante o dia todo, fazendo qualquer atividade. Né? Por que não sentar 3 minutos e tentar ficar quieto ali? A gente vai ver que é um grande desafio, porque nós estamos muito identificados com os nossos pensamentos e emoções. Tá? Então, eu vou deixar vocês algumas referências bibliográficas aqui, muito importantes, depois
Posso passar para vocês, e-mail, posso passar, vai ficar disponível na apresentação online. Tá? São obras de referência que eu utilizei para montar essa palestra. Tá bom? Todas elas têm muitas dicas interessantes sobre esses assuntos que nós tratamos aqui hoje. E a gente gostaria de aprofundar um pouquinho, para quem puder, tiver a oportunidade, ficar mais uns minutinhos para a gente trocar ideias aqui, tirar dúvidas, alguma coisa obscura que eu coloquei, que não ficou claro, que eu falei muito superficialmente, se vocês quiserem esclarecimento adicional, a gente aprofunda, questionamentos, se eu não concordei com aquele ponto, por isso, o que você pode me dizer, a gente pode trocar um pouquinho de ideias também, porque tudo isso que eu coloquei é uma vivência minha, né? Uma coisa pessoal minha, de outras pessoas também, mas que pode não ser a sua vivência. Então, quando você coloca, talvez a gente tire algumas dúvidas, né, e explique um pouco melhor alguma coisa que tenha ficado esquisita aí do que eu falei. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço de coração a presença de vocês, a atenção de vocês, essa oportunidade que vocês estão nos dando de apresentar esse ensinamento, esse conhecimento que foi tão útil para nós, que a gente gostaria que também fosse útil para vocês. Agradecimentos à Comex de Bauru, agradecimento à Ana, né, que com muito carinho, muita atenção me convidou para ajudar nessa jornada, e ao Ministério Público em geral, que permitiu, né, o acontecimento da Comex, né, o desenvolvimento dessa jornada, o Dr. Paulo Sérgio, que nos prestigia, nos honra sempre aqui com a sua presença, é inestimável o valor, né, da presença dele aqui para nós. Isso mostra que a gente não está sozinho nesse trabalho, né, nessa busca que a gente está, e é preciso ter humildade para a gente fazer esse trabalho. Se a gente já achar que sabe tudo, se a gente já achar que conhece tudo, a gente não se dispõe a ouvir o outro. Né? Então eu agradeço de coração por vocês terem se colocado para ouvir hoje. Então, perguntas? Fique à vontade. Eu sei que eu despejei aqui uma quantidade absurdamente grande de informação, muitas que quebram os paradigmas que nós aceitamos a vida toda, então vocês devem estar com muitos pontos de interrogação. A imprensa usa muito, todo dia, o sensacionalismo de tragédias humanas. E existem pessoas que passam a ter o hábito, o costume, todo dia, de ouvir aquela pessoa falando, as mazelas que ela fica contando, e dramatiza mais ainda. Eu queria saber, isso influencia o pensamento? Isso influencia no corpo? Isso... Sim, o doutor está perguntando se essas notícias sensacionalistas, às quais a gente tem acesso, estou repetindo porque às vezes não pegou ali na gravação, se essas informações, essas notícias, noticiários, eles, de que maneira, como que eles influenciam o nosso real ser, a nossa essência. Digamos assim, que a nossa essência, ela é amor, vamos falar assim. Ela é incondicional, ela não se deixa afetar. Porém, o nosso ego, a nossa mente, adora esse tipo de coisa. Por quê? Porque como nós temos essa nossa essência tão encoberta, tão ali escondidinho, né, a gente sente um vazio. A gente sente um vazio na nossa vida. Todos nós sentimos um vazio que a gente tenta preencher. E cada um vai buscar preencher de uma forma. Né? Ou é o alimento, a gente desconta no alimento. Né? Não precisa ser necessariamente as drogas pesadas. Muitas vezes, um prato de comida muito saudável pode ser uma descarga ali, naquele lugar, naquele momento, para saciar um vazio existencial. Né? Que a pessoa continua sentindo, embora ela vá engordando, ela está engordando, o físico dela está engordando, mas ela continua se sentindo vazia por dentro. Né? E aí entram os filmes, e aí entram os noticiários. Né? O problema disso é que alimenta um círculo
vicioso na nossa mente, em que nós acabamos ficando acostumados a sentir aquelas emoções fortes, que são estimuladas pelas notícias que estamos vendo. Aquilo gera, então, em nós uma necessidade de receber mais para sentir a mesma emoção, de novo. Por quê? Porque não estamos sentindo a nós mesmos. Como nós estamos, digamos assim, amortecidos, não sentimos a nossa própria consciência de tanto barulho que existe na nossa mente, de tanta confusão emocional e mental que existe em nós buscamos um substituto para esse sentimento do ser que é a felicidade, que é o amor. Nós buscamos um substituto nas coisas que estão mais acessíveis a nós no dia a dia. Então nós nos viciamos nessas notícias, nos noticiários, apesar de todos os malefícios emocionais que aquilo pode causar para nós, à noite, quando a gente está dormindo, os nossos sonhos são influenciados, né? Nosso estado mesmo físico é influenciado, porque a adrenalina, o cérebro ele não distingue o que é a imagem de um filme do que é uma imagem verídica. O nosso inconsciente não distingue. Ele toma aquilo e gera a adrenalina, os diferentes hormônios relacionados ao estresse, né, aquele comportamento, aquilo que faz o seu coração bater mais forte, aquilo que causa aquela emoção mais forte, a gente se vicia nessas emoções. E como é que a gente vai buscar sentir essas emoções de novo? Assistindo mais e mais notícias, ou assistindo mais e mais filmes daquele tipo. Então, qual a solução? Parar de assistir? Eu não posso dizer isso. Eu não posso jamais dizer para você, Ana, pare de assistir esses filmes. Ou pare de assistir esses sociais. Porque ela vai ter que perceber, primeiro, que aquilo não está fazendo bem. Se ela não perceber isso, eu posso falar 1 milhão de vezes, pode até bater nela, ela não vai parar de assistir. Além de perceber que está fazendo mal, também isso não é suficiente. Ela precisa querer sentir, né, digamos assim, ela mesma, a consciência dela dentro dela, porque esse sentimento é o único que vai suprir essa carência que ela tem e que ela tenta suplantar com os filmes que ela gosta de assistir, ou os noticiários. Então, vai nesse sentido, né? Uma coisa vai puxando a outra. Por isso que a gente fala aqui, falamos bastante. Ele vai substituir a nossa dependência emocional, esses elementos, vai nos dar subsídio para que a gente se libertar disso, a gente vai estar vivendo mais momento, percebendo o efeito daquilo em nós, né? E nos coloca em contato com a nossa essência. Isso é o mais legal, isso é o mais interessante. Esse exercício nos coloca em contato com quem nós somos de verdade, por debaixo das aparências. E a sensação que você tem quando tem esse contato é muito mais prazerosa, plenificante, do que qualquer emoção do cotidiano que você possa usar para substituir. Então, é só experimentando para você poder saber, não, isso é melhor do que o que eu tenho agora. Para você poder fazer, porque se não tivesse, se o contato com o seu ser íntimo fosse uma coisa, digamos assim, fraca, que não te impactasse, por que você iria trocar por essas sensações maravilhosas que o mundo proporciona? Que para quem está vivenciando é maravilhoso, por mais desgracenta que seja a notícia, por mais bizarra que seja a notícia, aquilo a pessoa está se deliciando com aquele elemento. Embora verbalmente ela esteja dizendo que horror, mas ela estava assistindo, né? Voluntariamente lá assistindo. Ninguém apontou um revólver para a cabeça dela para ela assistir aquele noticiário. Então ela fala da boca para fora, que horror, que absurdo, mas ela não tira os olhos da tela, não é? Ela passa o susto lá no filme de terror, mas ela não levanta da sala do cinema e vai embora. Ela continua. Porque estamos viciados nessas emoções. Mas, então tá bom, pessoal. Vocês não têm mais dúvidas. A gente tem aí as rodas de conversa. Amanhã vai estar acontecendo às 4 da tarde. E depois, às segundas, às terças-feiras, às 11h15 da manhã. Então, quem tiver interesse, nos procure e a gente tem a oportunidade de
também aprofundar mais esses temas. Tá bom? E as práticas também de relaxamento, concentração, meditação, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.